muita gente fala de TDAH nas redes sociais. Só que, na minha opinião, eles usam metáforas e simplificações que acabam induzindo ao erro. Mas, na minha experiência com pacientes que têm TDAH, explicar o que é atenção para análise de comportamento, o que é o TDAH, faz toda a diferença, é o que mais ajuda eles. Então é exatamente isso que eu vou tentar fazer aqui. Porque quem sabe, se eu conseguir explicar bem, isso ajuda um pouquinho a interromper essa disseminação de incompreensões sobre o TDAH. Então, o que é atenção? No senso comum, as pessoas vão falar que a atenção é um estado da sua mente, ou então um mecanismo do cérebro de filtragem de estímulos, ou uma função executiva, ou um módulo cognitivo. Para análise de comportamento, as explicações não são muito boas, elas não estão explicando muita coisa. Elas apelam a uma outra coisa inobservável, ou uma abstração, para poder explicar o que você já está querendo entender. Que a atenção, esse conceito já é uma abstração. Ele é uma abstração a partir de várias ações que nós temos de prestar atenção, de atentar-se. Assim como, por exemplo, dança, é uma abstração de dançar. A dança em si não está em lugar nenhum, não está guardada, e a gente não sabe o que é a dança. Se ela é vermelha, verde, alta ou baixa, a gente sabe enquanto um conceito. E é a mesma coisa da atenção. Então, para análise de comportamento, atenção ou atentar-se é responder sob determinado controle de estímulos. Porque não basta o estímulo estar afetando os seus órgãos, você tem que estar agindo, respondendo sob o controle deles. Por exemplo, aposto que já aconteceu de você estar tentando ler um livro, mas não conseguir prestar atenção. Por quê? O estímulo, as letras que estão ali, o livro, está afetando a sua retina, o estímulo está chegando, você está olhando para ele, passando o olho sobre aquelas letras lá. Mas isso não quer dizer que você está prestando atenção. Por quê? Não quer dizer que você está respondendo sob controle dele. Da mesma forma, você pode estar numa sala de aula e a voz do professor, o som que ele emite, está afetando o seu tímpano. O estímulo está chegando até você. Mas não quer dizer que você está sob controle desse estímulo. Você não está agindo a partir dele. Então agora, por exemplo, nesse vídeo, se o som que eu estou emitindo, a minha fala, está afetando o seu tímpano, mas também você está imaginando sobre o que eu estou falando, vendo problemas na minha fala, pensando em cenas, lembrando de coisas, associando isso com outras coisas, você está sob controle desse estímulo. Se ele estivesse só afetando o seu tímpano, mas você estivesse pensando na morte da bezerra, pensando nas contas que você tem para pagar, você não estaria sob controle dele, você estaria sob controle das contas para pagar. É sobre elas que você está imaginando, preocupando, deliberando. Então, o que é o TDAH? A sigla, eu sei, provavelmente você sabe também, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Mas, além disso, o que de fato isso quer dizer? É uma dificuldade de prestar atenção? Não. É uma disfunção executiva? Sim, mas isso não explica nada. Eu vejo muito pessoas por aí falando, explicando o TDAH como sendo uma disfunção executiva. Isso parece dar um caráter mais científico, mais neurológico para a coisa. Mas disfunção executiva é muito amplo, diz respeito a muitas coisas diferentes. Não explica nada por si só. Porque isso quer dizer só que é uma dificuldade de executar alguma coisa. É uma disfunção, uma dificuldade de fazer uma certa execução. Aí você pode estar pensando, peraí, para. Não é uma dificuldade de prestar atenção? Como assim? Não, não é. A pessoa com TDAH, ela consegue prestar atenção. Ela, inclusive, pode conseguir, em algumas situações, bem mais do que a média. Ela pode ter o hiperfoco. Então, ela pode conseguir ficar 12 horas ou mais jogando um jogo super concentrada nele. Ou ficar 6 horas lendo um livro que ela gosta bastante, devorando ele. Tanto que isso, às vezes, até é usado pelos pais, conhecidos, pessoas que não entendem o TDAH, para poder se queixar da pessoa, né? Eles falam, dificuldade de prestar atenção nada, esse aí fica 12 horas super concentrado, ele lê um livro inteiro como ninguém, ele consegue, ele só tem a preguiça de estudar. E não é tão simples assim, porque o TDAH é principalmente uma dificuldade de ficar sob controle de estímulos não apetitivos. E o que é isso? Apetitivos aí não tem a ver com apetite, de ser algo que dá fome, não, mas no sentido de que te apetece, que você gosta. Então, estímulos que para você são divertidos, interessantes, consegue prestar atenção. O TDAH não tem essa dificuldade. Ele tem dificuldade com aqueles estímulos que não são apetitivos, são aversivos ou entediantes. E sim, é mais difícil para todo mundo prestar atenção no que não nos apetece, no que não é espontaneamente interessante pra gente. Mas o neurotípico tem muito mais facilidade que o TDAH. O neurotípico pode achar a matéria de química chatíssima, mas ele sabe que ele precisa estudar para não tomar bomba. Então ele consegue se obrigar com algum esforço, chegar lá, olhar para o professor e prestar atenção no que ele está falando. Ele consegue sustentar essa atenção por vários minutos. Depois dá uma pequena distraída, volta, sustenta por outros minutos
e com algum esforço dá. Mas para a pessoa que tem o TDAH, isso é muito mais difícil. Ele pode estar totalmente comprometido em prestar atenção. Ele pode estar lá, não, vamos lá. Eu tenho que prestar atenção nessa matéria de química, eu tô indo mal, eu não quero tomar bomba, seria a pior coisa da minha vida se eu tomasse bomba, eu tenho que prestar atenção, vou dar tudo de mim. Vamos lá, presta atenção. Olha, a borboleta, e o que será que... Pronto. Então, o TDAH consegue ficar muito menos tempo sob controle de estímulos não apetitivos, daquilo que não é espontaneamente interessante para ele, mesmo com todo o esforço do mundo. Então, dura muito pouco tempo, ele distrai e ele demora mais do que a média também para conseguir voltar. E isso com muito esforço também. Para o TDAH, é como se aquele estímulo fosse insuportável e ele acabasse esquivando, mesmo sem querer. É como se a mente dele se protegesse. Aquilo é tão aversivo que ela para de prestar atenção e foca em outra coisa, é uma coisa mais interessante. Ou ainda melhor, como se fosse um músculo, como se a atenção fosse um músculo e o neurotipo consegue tensionar ele e manter ele ali por mais tempo, manter a atenção naquilo que ele não quer. E o TDAH é como se tivesse esse músculo atrofiado. Ele começa a fazer o esforço, mas aí ele falha. O músculo começa a falhar até ele não conseguir mais. Ele faz o esforço para voltar, mas não vai e ele já não consegue. E se ele ainda insiste muito, é quase como se ele lesionasse. Ele fica exausto e ele pode passar um longo tempo sem conseguir fazer absolutamente nada. Então, como funciona o tratamento? Primeiro, para quase todos os casos, vai envolver a medicação. Ah, mas dá para melhorar sem medicação? É possível para alguns casos, só que ao custo de mais sofrimento. Então, para quê? Você pode entrar com a medicação e facilitar esse processo. Inclusive, no TDAH, é um transtorno que não é raro ele precisar do suporte medicamentoso por um tempo, principalmente na adolescência, infância e adolescência, e depois na vida adulta não precisar mais. Então, na parte farmacológica, a medicação vão ser usados principalmente psicoestimulantes. Bem grosso modo, eles vão agir ali sobre os gânglios da base, principalmente, e vão te dar a ilusão que aquele estímulo que está entrando em contato é um estímulo apetitivo, é um estímulo divertido, é um estímulo interessante. E aí você consegue prestar atenção. E é claro que ele não faz milagre, ele está agindo lá, mas se você não se obrigar a parar, sentar a bunda e prestar atenção na aula de química, ou ler o que você tem que ler, ou fazer o que você tem que fazer, ele não vai agir. Os psicoestimulantes até aumentam seu ímpeto, sua vontade de resolver coisas, mas ele tem muito mais efeito quando ele entra com as estratégias comportamentais. E como funciona então o tratamento psicológico para o TDAH? O que funciona são as psicoterapias comportamentais e elas vão ajudar de 3 formas diferentes. Primeiro, ajudar a identificar os contextos de desatenção, para ajudar a prevenir. Então, através de algumas estratégias clínicas, como análise funcional, o terapeuta e o paciente juntos vão começar a descrever situações que têm grande probabilidade do paciente distrair e dele ter dificuldade. Isso ajuda a identificar quais estímulos são para ele, então, apetitivos, interessantes, que ele não precisa, não distrai, e quais não são, e ele vai precisar desse suporte. Isso ajuda muito no planejamento futuro. Segundo, aumentando a capacidade de responder sob controle de estímulos não apetitivos. Isso pode ser feito tanto através de estratégias ambientais, como, por exemplo, o princípio de Premack, em que você vai pegar atividades que ele gosta de fazer e intercalar, associar com atividades que ele tem que fazer, as que ele tem dificuldade. E através de estratégias cognitivas, novas formas de encarar o problema, de como ele pensa naquela situação, como ele lida quando ele está naquela situação, ou até como ele se prepara. Essa explicação mesmo que eu estou dando já tende a alterar o modo como ele compreende o que acontece e alterar como ele responde na situação que ele tem dificuldade. E por fim, a terceira, ajudando a estruturar uma rotina e estratégias para conseguir cumpri-la. O que é muito louco, porque pessoas com TDAH são as que mais odeiam rotina, mas são também as que mais se beneficiam de ter uma. Eles tendem a odiar porque eles acham que uma rotina é uma prisão. Eles gostam de liberdade, de criatividade, de espontaneidade. E faz sentido pensar nisso. Porque, dado a história de vida da maioria deles, rotina geralmente foi de fato uma prisão. Rotina foi algo que os pais estabeleceram, que eles foram obrigados a cumprir. E quando eles não cumpriam, eles eram punidos e criticados. E quando eles tinham dificuldade, não era compreendido, era pesado e eles sofriam. Então, quando outra pessoa é que determina o que você tem que fazer, o que é melhor para você, de fato parece uma prisão. Mas, se você parar para pensar, isso então é um pensamento infantil. Porque na vida adulta não é assim. Uma das maiores sacadas que você pode ter na sua vida é entender aquela música do Legião Urbana que diz que disciplina é liberdade.
E na vida adulta porque você é que vai definir o que é melhor para você, você que vai definir o que você acha que é importante você estar fazendo, onde você quer chegar, como você faz para chegar lá. Ter disciplina é conseguir cumprir as coisas que você estabeleceu para você mesmo. Isso é liberdade, porque o oposto disso é você não conseguir cumprir, você ser um escravo, um refém dos impulsos imediatos, das vontades imediatas. E é por isso que o TDAH, principalmente não tratado, tem grandes chances de se sentir frustrado, deprimido, sentindo que não consegue realizar o seu potencial. Então eu mando em mim, eu sou livre quando eu faço as coisas que eu determinei que são melhores para mim. Não sou refém, escravo dos meus impulsos que tomam conta e não me permite seguir o que eu quero. E felizmente hoje temos como ajudar as pessoas com TDAH a conseguir isso. E aí, pessoas, o que vocês acharam? Deu para entender alguma coisa? Ajudou em alguma coisa? Eu sei que mesmo assim é pouco, é rápido, mas eu vou fazer mais vídeos também sobre o tema, pretendo. Comentem aí o que vocês acharam, se deu para entender, o que não deu, suas dúvidas, que é importante esse feedback para mim, beleza? Valeu demais, gente. Abraço.